Esse é um vídeo diferente porque acho que normalmente eu me preocupo em vir com começo, meio e fim, mas acho que dessa vez, não que das outras eu não tenha aberto meu coração, mas eu não estou preocupado em dar uma resposta para a pergunta que eu vou fazer, porque talvez pela primeira vez eu tenha entendido que nem tudo precisa ter uma resposta. Existem coisas que precisam ser vividas. E é essa experiência agora que eu tô aberto a viver essa oportunidade de tentar me dar essa resposta. Porque eu acho que se eu conseguir, dentro da minha limitação, eu vou me aproximar ainda mais de mim mesmo, sabe? Vou estar mais perto de mim. E aí, por que eu tô falando disso? Eu realmente acabei de começar a ler O Mito de Sísifo. Então, de fato, eu não tô no, eu só li a introdução. Eu só li a introdução, li 5 páginas, 3 páginas, algumas páginas, o que importa. Mas ele faz a seguinte pergunta no início desse livro, que é o que te faz continuar, afinal de contas, sabe? E em qual é o contexto que ele faz essa pergunta? Nesse livro sobre que se chama O Mito de Sísifo, do Albert Camus, ele vai falar sobre o absurdo. E para ele, o absurdo é essa experiência que tem o encontro entre a busca pelo sentido, dar um significado às coisas, dar um sentido, e o silêncio que o mundo nos dá como resposta, né? Então, muitas das vezes a gente passa por situações horrendas, né? E a gente, diante do silêncio que o mundo faz, às vezes diante daquela nossa dor, a gente chega a se questionar, né? Por que continuar, sabe? Vale a pena mesmo estar vivo? Por que a gente persiste tanto, né? E aí ele fala que normalmente as pessoas existem, não que existem 3 respostas, mas existem 3 tipos de pessoas, né, que encaram essa resposta. Uma é que respondem que sim, que a vida não tem sentido nenhum e por isso abre mão de se fazer a pergunta sobre o que é a vida, né? Mas que por isso abre mão da vida. Existem aqueles que dizem que não vale a pena abrir mão da vida, que deve haver um sentido. E existem aqueles que permanecem sempre na dúvida, né? Que se perguntam o tempo todo, né? Por que continuar? Por que continuar? Por que continuar? Por que continuar? Tem para algumas pessoas, não que o sentido da vida esteja diretamente relacionado com a vontade de viver, mas acho que às vezes muitos de nós, em vários momentos da vida, acaba se fazendo essa pergunta, né? Se realmente vale a pena viver. Eu sei que esse é um tema muito delicado, mas eu sinto que eu posso falar dele porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes, sabe? Em várias situações da minha vida, principalmente na época da minha adolescência, na época que eu me assumi, né, gay, que de alguma forma eu tive que enfrentar a realidade que eu vivia e tudo que eu pude sentir naquela época foi muita dor, assim, muita dor, muita dor, muita dor. Ah, uma sensação de que de fato, nada fazia sentido porque se eu jamais poderia ser eu e de alguma forma era uma vida que não era minha, que eu precisava ter que encarar para poder continuar vivendo. Acho que em alguns momentos da minha vida eu me fiz esse questionamento. E por algum motivo, eu sempre, inclusive em terapia, né? Eu sempre falei que eu sou uma pessoa muito esperançosa. Muito esperançosa, assim. Muito, muito. E eu continuo sendo. É que ele vai falar sobre esperança, mas eu não sei o que ele fala sobre esperança. Mas eu já fui uma pessoa muito esperançosa no sentido de. Cara, eu sempre acreditei muito que as coisas iam melhorar. Sempre acreditei, sempre acreditei, sempre acreditei, sempre acreditei muito assim. Sempre acreditei.
que apesar de todas as dificuldades que eu passei em relação à minha família, eu sempre acreditei e continuo acreditando que eu vou ter a minha família. Eu vou ter meu esposo, eu vou ter meus filhos, eu vou ter esses momentos de alguma forma que foram roubados de mim e que às vezes até mesmo por revolta também é que eu penso que eu não posso desistir por isso, sabe? Porque eu preciso me dar esse direito de viver essas coisas que em algum momento me foram tomadas e por conta disso eu, por outras vezes, né, em algumas vezes, nessas vezes, pensei em desistir. Então eu sempre acreditei, sempre esperei muito assim, de alguma forma, da vida, sabe? E não que eu nunca tenha sido correspondido assim, porque ainda assim, a vida, apesar de todas as dificuldades, de todos os... Enfim, não quero entrar no drama da minha história, né? Mas a vida, apesar de tudo, me sorriu muitas vezes também, sabe? Me foi muito boa, sabe? As oportunidades que eu tenho tido, principalmente agora, sabe? E que me mostram que de alguma forma valeu a pena continuar, sabe? Porque a pergunta aqui que eu quero tentar me responder é: por que continuar? Por que continuar? Então eu sempre continuei pela esperança que eu tinha, sabe? De que as coisas fossem melhorar. E por horas assim, hoje na vida que eu tenho ainda, eu me vejo às vezes fazendo essa pergunta assim: por que continuar? Porque tem horas que de fato parece que nunca melhora, sabe? Tem horas que eu sinto que a minha vida vai ser sempre isso, que que no fundo as pessoas que falaram alguma coisa ou enfim, elas talvez pudessem estar certas. Às vezes me vem a sensação de que eu não vou conseguir o que quer que seja que eu queira, ou que eu não vou ser feliz, que eu vou sempre viver num perrengue, que eu sempre vou viver dependente dos outros, sendo subjugado. Mas eu sempre, ah, em alguns momentos eu passo por travessias assim muito dolorosas assim. E é por isso que desde já eu falo assim, terapia é muito importante. Eu não sei qual é a sua experiência, o que que você está passando, mas se de uma coisa desse vídeo puder te ser útil, por favor, faça terapia. E se você não tiver terapia, procure alguém assim que te abrace, sabe? Que você não tenha vergonha de ser ridículo, de abrir mesmo o seu coração. Não que o que a gente passa é ridículo, mas de pôr pra fora isso, por mais absurdo que isso seja, por mais fantasia, o que quer que seja isso, a gente precisa encontrar uma forma de pôr isso pra fora, sabe? E se pôr pra pensar como agora eu tô fazendo. E aí, nessas horas eu me pergunto assim, por que continuar? E nessa leitura que eu comecei a fazer do Mito do Sísifo, do livro, né, do Camus, ele fala uma coisa que é muito... que eu falei assim, caraca, é mesmo, pode crer. Ele fala que a gente primeiro vive, para depois a gente ter a consciência de que a gente vive. Sabe? A gente primeiro recebe a vida e com o tempo a gente descobre que a gente está vivo. Então, isso me fez, de alguma forma, pensar o quanto eu preciso estar vivo para saber o que pode acontecer, sabe? Eu preciso continuar, de alguma forma, me perguntando. Mesmo que eu me pergunte para sempre, mas eu não posso desistir da pergunta. De me dar tentar ao máximo me dar uma resposta. Todos os dias me dar uma resposta, sabe? Porque eu acho que tentar encontrar um sentido pra vida ou por que continuar
é continuar de alguma forma se sustentando em uma ilusão, sabe? Porque no fundo, no fundo, no fundo não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Mas o que que a gente vai fazer enquanto a gente tem essa experiência que nos é dada, sabe? Preencher espaço entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre com as coisas que a gente ama, com as coisas que nos faz feliz, com quem nos faz feliz, as coisas que a gente quer fazer. É como se pôr diante entre o tudo e o nada, sabe? E existem muitas pessoas que optam pelo nada, sabe? Existem muitas pessoas que optam em se agarrar no nada. De alguma forma acreditar que a resposta mais lógica seria de desistir. Tem um trecho do livro da, acho que é Brené Brown. Ela fala sobre, porque a vida no final das contas é um grande campo de batalha, né? É um grande teste de sobrevivência, né? A gente todo dia luta para se manter vivo, enquanto seria mais fácil, muito mais fácil a gente desistir. Mas o nosso corpo, é tão natural do nosso corpo querer viver para depois só entender, que ainda assim a gente se põe à prova todos os dias, sabe? Ela fala sobre o homem na arena, ela fala sobre a gente se pôr diante desse grande campo de batalha, né? Que é a vida, e estar disposto a enfrentar o que quer que seja. Que não são as críticas que contam, que não é o dedo que aponta se alguém fez bom ou fez mal, se a pessoa merece viver ou se merece. Não é o fato de você estar feliz ou não, de você estar satisfeito ou não, de... Enfim, a vida, na verdade, o crédito de viver pertence àqueles que estão na arena, que estão no campo de batalha, sangrando, suando, tendo nos seus corpos marcas, cicatrizes, mas que estão ali diante do campo de batalha, desafiando grandemente qualquer que sejam os perigos, sabe? E isso porque dentro de nós existe uma força que ela quer viver, existe uma força que ela nos faz querer viver. E é por isso que a gente acaba criando essas narrativas, né? Esse sentido. A gente quer tanto viver, a gente tem tanta necessidade de viver, tanta necessidade de viver, que a gente cria sonhos, a gente tem desejos, a gente cria as histórias, a gente dá sentido, a gente cria enredo, a gente é criativo, a gente inventa realidades para sustentar a dor de que viver, na verdade, é sustentar o vazio. É você encarar que não existe, não tem sentido, não tem nada, não tem resposta, não tem nenhuma garantia de que se eu acordar todo dia às 6 horas da manhã, se eu ler 500 livros, se eu for pra academia todo dia, se eu treinar todo dia violão, se eu editar vlog, nada garantido de que eu vou ter a vida que eu sonho. Nada garantido de que, sei lá, eu vou ter um canal grande no YouTube, que eu vou poder viver da arte. Oh, meu Deus. Não tem nada garantido de que se eu tocar violão, de que um dia eu vou ser um musicista. Não tem nada garantido de que se eu for pra academia todo dia, que no futuro eu vou ser um homem sarado, esbelto, gostoso. Eu luto bastante. Mas nada do que a gente faz tem garantia. Mas a gente faz porque eu acho que, pelo menos eu faço, porque eu não quero morrer imaginando o que seria se eu não fizesse. Às vezes eu acho que o que me faz continuar é uma curiosidade de saber o que pode acontecer se eu não desistir. O que acontece se eu não desistir? O que acontece se eu não desistir? O que acontece se eu não desistir? O que acontece se eu fizer as coisas que eu gosto? O que acontece se eu amar as pessoas que eu quero amar? O que acontece se eu encarar a vida sendo eu mesmo? O que acontece se eu não desistir de mim? O que acontece se eu não desistir das coisas que me fazem bem? Eu não sei se um dia eu seria capaz de encontrar um sentido, uma verdade que fosse imutável.
Eu queria muito encontrar essa resposta, sabe? Eu queria muito ser essa pessoa que, por exemplo, tem um dom, sabe? E que por ter esse dom, sabe o que tem que fazer na vida. Eu nunca soube o que eu tenho que fazer na vida. Até hoje eu continuo sem saber. Porque pra onde é que eu tenho que ir? É pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás? Sabe, eu tenho. Daqui a um mês eu vou fazer 33 anos. E óbvio, eu já tive muito mais perdido na vida, mas tem horas que me dá medo. Tem horas que eu sinto medo da vida. Medo do que vai ser. Como eu falei, nesses momentos, sabe, que eu me paro e me pergunto se vale a pena continuar. E por mais dor que eu já tenha passado, que eu tenha enfrentado, ou por mais difícil que tenha sido sustentar o peso dessa pergunta, sempre valeu a pena continuar no final das contas, sabe? A vida sempre tem alguma forma para te fazer compreender que a gente só aprende a viver vivendo, né? Passando pelas experiências, suportando o processo. Acho que é isso, é curiosidade em saber o que acontece se eu não desistir. No final das contas, como eu disse, não tem nada garantido, mas uma coisa, nem nascer é garantido, mas morrer, meu companheiro, meus companheiros e companheiras, mas morrer tá certo, como um e um são dois. Então, o que a gente vai fazer de hoje até esse dia, quando a gente vai dar de cara com a parede, que toda essa pressa, esse corre, esse desespero que a gente está vivendo para chegar em algum lugar que a gente não sabe nem qual é, por que a gente está fazendo isso? O que te faz continuar correndo atrás disso? No final das contas, viver é doído, né? No final das contas, viver é doído. Acho que não é à toa que a Clarice tem um trecho que ela fala que tudo que é vivo, por ser vivo, se contrai. Porque eu acho que em algum momento é essa dor, essa dúvida em continuar, em prosseguir, em fazer valer a pena, que faz com que a gente se encolha ao ponto de encontrar dentro de nós essa unidade, esse impulso que quer continuar vivendo e que volta a se expandir. Então, eu não sei o que eu acabei de falar, mas eu sei que eu vivi. E eu tô vivendo essa experiência. Então eu acho que o que me faz continuar é entender que eu realmente não posso desistir. Não importa o que aconteça, eu não posso desistir. Eu pago pra ver. Eu choro sangue. Eu apanho, eu levo porrada, eu passo fome. Eu moro na rua. Mas eu não posso desistir. É isso. Espero que... Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conversa, comenta, por favor. Fala a tua opinião, quero saber de você. O que te faz continuar? O que te faz continuar? Se der para seguir esse canal, isso vai me fazer querer ainda mais continuar. Principalmente por saber que o sem sentido da minha vida, de alguma forma, encontrou sentido a partir do momento que a gente se encontrou. Então é isso. Muito obrigado por me fazer companhia. E a gente se encontra no próximo.